E aí eu entro no assunto de hoje. Hoje a ministra Carmen Lúcia, no seu discurso, disse que é inaceitável desacatar a justiça, desacatar o poder judiciário, ofender a magistratura. Ela entende, abro aspas, que é até possível criticar decisões judiciais, mas não desobedecê-los. Bom, primeiramente, é possível? Não, ministra, não é possível. É um direito de qualquer cidadão criticar seja lá o que for. A decisão dos senhores juízes, das senhoras juízas, não são atos emanados de uma divindade. Uma divindade, até as divindades hoje em dia são questionadas, quanto mais decisão judicial. Então, ministra, menos, né? O adjetivo correto não é possível. Né? O adjetivo correto é um direito de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, emitir opinião acerca de qualquer coisa, inclusive de decisão judicial. Aquela imbecilidade que muitas vezes se repete, que decisão judicial se cumpre, né, e não se discute, não passa de uma imbecilidade. Então, como imbecilidade, não deve ser levada a sério. Agora, a senhora fala, senhora ministra Carmen Lúcia, em desrespeito. Bom, vamos lá. Quem é que está desrespeitando o judiciário? Eu vou dizer à senhora quem. Vocês próprios. Vocês juízes. Eu vou me referir aqui especificamente, para ficar só num caso mais recente, mas poderia aqui desfiar uma série de outros. Esse julgamento lá no TRF da 4ª Região. E todas as decisões do Moro, sobretudo aquelas que envolvem o ex-presidente Lula. Olha só, não merecem, ministra Carmen Lúcia, qualquer respeito a essas decisões. Sabe por quê? São decisões viciadas, são decisões encomendadas, são decisões combinadas entre si. Por exemplo, os 3 votos lá na 4ª Região foram 3 votos combinados, dosimetria da pena, dirigir-se diretamente ao público, né? E não falar para os autos, não falar para as partes envolvidas no processo, é falar demagogicamente para o público. Aliás, é uma distorção aqui no Brasil essa história de julgamento penal ser televisionada ao vivo. E mesmo em videotape, nenhum país do mundo isso acontece. Então, ministra, primeiro, se faça respeitar. Primeiramente, o judiciário, o Ministério Público, é que tem que se fazer respeitar. Respeitar as leis, ministras, respeitar decisões judiciais, respeitar a ordem jurídica, fazem parte de um pacto, o que talvez Rousseau chamasse de contrato social. Isso é um pacto. E esse pacto envolve, ministra, obrigações de ambas as partes, de quem está contratando e de quem está sendo contratado. O povo contratante respeita, sim, decisões judiciais, respeita as leis, desde que tenha absoluta convicção de que essas decisões judiciais, essas leis, elas obedecem às regras para a sua edição. Agora, decisão judicial que a gente sabe que foi emitida para perseguir, decisão judicial em processo criminal que foi produzida contra a prova dos autos, ministra, ninguém vai respeitar isso, tá certo? Ninguém vai respeitar. Ela vai se impor pela força. Ela vai se impor pela força repressiva, mas não pela força moral, como deveria ser qualquer decisão judicial. E mais, ministra, a senhora quer respeito aos juízes? Então os juízes têm que se fazer respeitar. Hoje, aí vocês estão provando do veneno que é entrar na política. Então não se queixa, ministra, não entra na política, cala a boca. Vocês têm que calar a boca. Vocês são pagos para julgar processos e não para ficar emitindo opinião sobre tudo e sobre todos como vocês fazem. Vocês vivem chamando os políticos de corruptos. Perfeito. Boa parte hoje da política está tomada por corruptos. Mas e o judiciário, juízes, ministros, seus colegas? Vamos lá. Os penduricalhos que vocês ganham, inclusive gente de corte superior. Hoje está nos jornais que ministros do STJ, pelo menos da cúpula do STJ, também ganham auxílio moradia e moram em apartamento funcional. A senhora não fala nada a respeito, ministra?
Nada. É isso mesmo. Receber acima do teto constitucional tá legal, é bacana. E a senhora não fala nada no seu pronunciamento? Então, ministro, olha só, eu acho que está na hora de vocês calarem a boca. Está na hora de vocês cumprirem com o seu dever. Cumprirem tão somente com as suas funções. E, de preferência, nos processos, julgar de acordo com a prova dos autos. Agora, não venha exigir respeito se vocês mesmos não se dão ao respeito. O cidadão comum respeita as decisões judiciais, sim. Mas quando sabe que o juiz que a emitiu é imparcial, não está envolvido, não está interessado no processo, o que não é o caso de Moro, o que não é o caso de Bretas, o que não é o caso do TRF da 4ª Região, o que não é o caso, ministra, de muitos juízes aí pelo Brasil.